Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos encerrar, se Deus quiser, vamos encerrar a nossa série de estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Foram 60, serão hoje, né? Vai completar hoje 61 estudos. Então, hoje, o nosso estudo de número 61. Nós vamos ler os últimos versos da epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16. Eu lerei os versos 13 a 24. Você vai acompanhar silenciosamente a leitura que farei. Depois eu sempre sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta para que acompanhe aí a explicação do sentido do texto. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, 13 a 24. Eu leio e você me acompanha silenciosamente. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Deus bondoso, nós rendemos-te graças por nos receberes aqui mais uma vez, nos permitires abrir a Bíblia, lê-la e agora nos esforçar para compreender o sentido daquilo que lemos. Pedimos ajuda ao Senhor para isso. Que o Senhor desvende os nossos olhos, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, a fim de que a tua palavra seja viva, seja eficaz nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você se lembra que a carta de Paulo aos Coríntios, esta primeira carta, foi uma carta escrita para lidar com uma série de problemas que estavam acontecendo lá na igreja. Paulo recebeu uma comitiva, ele estava em Éfeso, recebeu a visita de uma comitiva lá da igreja, trazendo-lhe uma carta e trazendo informações da igreja. E ele, então, escreveu essa carta para lidar com esta série de problemas. Não foi sem razão que nós chamamos esta série de estudos de problemas de uma igreja local. Se você refrescar aí a sua memória, você vai se lembrar de quantos problemas Paulo tratou nessa carta. Havia problemas de divisões, partidos lá na igreja,
Paulo tratou. Havia um grupo indisposto contra Paulo e o seu ministério. Paulo confrontou esse grupo lá. E falou até que esperava visitá-los para confrontá-lo cara a cara. Havia lá frouxidão na disciplina eclesiástica. Paulo tratou desse problema. Havia um caso de imoralidade não tratado. Havia lá litígio entre irmãos, irmãos que tinham problemas entre eles, e a comunidade da fé estava sendo incapaz de resolver esses problemas e eles precisavam levar esses casos, estavam levando esses casos aos tribunais fora da igreja. Havia problema relacionado à Santa Ceia, havia problema relacionado ao uso dos dons espirituais no culto, havia problemas doutrinários, não é? Gente que não acreditava na ressurreição do corpo. Então havia muitos problemas naquela igreja e Paulo tratou de tudo isso. Agora você, depois dessa longa caminhada, certamente não vai ler mais essa carta com os mesmos olhos. Você terá agora condições de ler sozinho essa carta e poder manejá-la melhor. Hoje, nós chegamos a esse final da carta, onde Paulo basicamente faz algumas recomendações finais e algumas saudações finais. A gente até poderia pular esse pedaço se não se tratasse do livro inspirado por Deus. Nós cremos que toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Mesmo esses pedacinhos assim da carta no final que a gente acha que não tem o que aprender aqui, mas é palavra de Deus e é útil para o ensino. Então a gente não vai descartar, a gente não vai abandonar esse finalzinho da carta, na certeza de que o Senhor certamente vai nos ensinar algo nesta porção. Então, se você der uma olhada aí, você vai perceber que nesta última sessão, esse finalzinho da carta, Paulo faz aí uma série de recomendações finais, não é? Ele começa essa sessão com uma sucessão de 5 comandos breves. Depois desses 5 comandos breves, ele faz uma recomendação a respeito da sujeição dos crentes aos seus líderes. Depois ele passa recibo de uma oferta que a igreja de Corinto lhe mandou por meio de uma comissão que foi enviada a ele. Ele termina, então, mandando saudações à igreja. Então, é mais ou menos essa a estrutura. O que a gente pode aprender aqui? Vamos começar olhando para esses 5 comandos que Paulo dá e está aí nos versos 13 e 14. São 5 comandos. Paulo aqui parece falar como um general do exército, não é? Um general que está dando voz de comando para os seus comandados. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Percebe? São 5 comandos breves, não é? Que Paulo dá assim, sem muita explicação. A pergunta que a gente faz quando lê isso aqui é a seguinte: seriam esses comandos de Paulo ordens assim aleatórias, sem nenhuma razão de ser?
que Paulo está dando essas ordens aqui no final da sua carta, né? Dá 5 comandos assim, como um general do exército. Seriam ordens assim, sem muita razão de ser, ordens aleatórias. Irmãos, eu acho muito pouco provável que Paulo esteja aqui dando ordens aleatórias sem razão de ser. Muito pouco provável. Porque Paulo, se você ler o apóstolo Paulo, suas cartas na Escritura, uma das características do apóstolo Paulo é uma mente altamente lógica. Paulo tem um raciocínio assim muito lógico. Paulo é um homem bastante razoável. Então é muito pouco provável que Paulo esteja dando ordens aqui de maneira aleatória, sem nenhum sentido e sem nenhuma razão de ser. É difícil imaginar Paulo fazendo isso. Então, qual é o sentido dessas ordens? Qual é a razão de ser destes comandos? Ora, eu creio que a gente deve procurar a razão de ser desses comandos no contexto amplo da carta ou no contexto mais próximo, não é? Imediato. Isso tem que ter alguma conexão com o que Paulo disse na carta ou com o que ele está dizendo nesse finalzinho da carta. A gente tem que encontrar aqui alguma conexão. Então, irmãos, o meu palpite é que esses comandos estejam relacionados com tudo que Paulo disse nessa carta. É como se Paulo estivesse fazendo uma rápida recapitulação, não é? Estivesse relembrando aqui tudo o que ele disse ao longo da carta antes de fechar o assunto. Não é? Normalmente não é assim quando você faz uma exposição, faz uma palestra e tal, é quando você vai terminar, você dá uma pincelada geral, não é? Naquilo que você disse para fechar o assunto. Então, eu pessoalmente acho que é isso que Paulo está fazendo com esta série de comandos aqui. Esses 5 comandos estão relacionados com tudo que Paulo vinha dizendo até aqui. Com isso em mente, vamos então ver o que a gente pode aprender com esses comandos. O primeiro comando é: sede vigilantes. Então, esse é o primeiro comando. É um comando para que os leitores lá de Corinto e nós também sejamos pessoas vigilantes. A ideia aqui é para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Não é? Sejam vigilantes. Sejam prevenidos. Vivam de maneira atenta, prevenida. Não sejam apanhados de maneira desprevenida. Quando a gente olha esse comando, dado em outras passagens, é comum a gente ver esses comandos, esse específico, sede vigilantes, vigiai, não é? Essa é a ordem. Às vezes ele é usado num contexto assim, de conexão com a vinda do Senhor, não é? Sejam vigilantes, o Senhor pode chegar a qualquer momento. Lembra das virgens nécias, não é? Que foram apanhadas de surpresa e perderam o melhor da festa de casamento, que foi a chegada do noivo. Lembram? Porque faltou azeite. Então, ali é um chamado à vigilância relacionado com a vinda do Senhor.
E também, às vezes, o Novo Testamento chama a atenção nossa para que sejamos vigilantes em função dos ataques do maligno, dos inimigos, das ciladas de Satanás, não é? Vigiai e orai, não é? Então, esse chamado assim, ó, cuidado, abra teu olho, seja vigilante, está relacionado com esse tipo de coisa. E aqui, nesse contexto, a gente deve associar esse chamado à vigilância com a vinda do Senhor? Talvez sim. No verso 22, nós vamos chegar lá, Paulo usa aquela palavra aramaica que é um clamor pela vinda do Senhor, Maranata. Então, a vinda do Senhor não está ausente do contexto imediato aqui. Talvez Paulo, ao fazer esse apelo à vigilância, ele esteja pensando na vinda do Senhor. Possível. Mas uma outra possibilidade, e eu acho que ela se encaixa melhor, é que Paulo esteja aqui advertindo os seus leitores, chamando-os à vigilância, pensando no perigo e no risco do falso ensino que estava sendo disseminado na igreja, que era a negação da ressurreição do corpo. Então, quando Paulo diz aqui, cuidado, sejam vigilantes aí, é provável que ele está aqui retrocedendo e pensando naquilo que estava sendo ensinado lá na igreja de Corinto, que era a negação da ressurreição do corpo, uma heresia nefasta que colocava em risco toda a estrutura da fé cristã. Então é provável que essa vigilância tenha a ver, está conectada, relacionada com o risco do falso ensino. E aí, essa hipótese ganha corpo para mim, se você olhar o segundo comando. O segundo comando é permanecer firmes na fé. Percebe? Então, permanecer firme na fé aqui não é simplesmente fé no sentido subjetivo, porque fé pode ser entendido na Escritura no sentido subjetivo, isso é, o ato de crer, não é? A confiança do meu coração. Então, continue firme na fé, pode ser no sentido de subjetivo, o ato de confiar. Mas permanecer firme na fé pode ser entendido no sentido objetivo, porque a fé pode ser uma referência àquilo em que se crê. Então, por exemplo, se eu falo assim, a fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Que fé é essa? É o conjunto de verdades nas quais os cristãos creem. Então, permanecer firme na fé, no sentido objetivo, significa não se afastar do ensino correto. Isso é permanecer firme na fé ortodoxa, no ensino correto. Abandonar a fé é abandonar o ensino correto, não é? Então, Paulo aqui, ao fazer esse apelo, permanecei firme na fé, ele estaria pensando, segundo o que eu disse ainda há pouco, no risco de se abandonar
a verdade do Evangelho conforme Paulo passou aos Coríntios, não é? Ele mesmo disse, o Evangelho que eu passei a vocês é o mesmo que eu recebi do Senhor. Que ele foi morto segundo as Escrituras, que ele ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por muitas testemunhas, e aí Paulo diz, permaneçam nisso aí, permaneçam firmes nesta doutrina, nesse ensino. Então, o primeiro comando teria está relacionado, segundo o meu entendimento, com o risco do erro doutrinário. O segundo reforça a ideia. E qual é o terceiro comando? Portai-vos varonilmente. O que significa isso? Portar-se de maneira varonil. O que é varonil? Vem de varão, né? Varonil. Seja homem, portar-se como homem, não é? Varonil, varão, não é? Portar-se varonilmente. Então, esse é o terceiro comando de Paulo aqui, preparando-se já para encerrar a sua carta, não é? Portai-vos varonilmente. Parece que a ideia de Paulo aqui é de que nas fileiras do exército do Senhor não há lugar para gente covarde, para gente medrosa, não é? Então, o apelo de Paulo aqui é portai-vos como homem, como varão. Mas aqui a gente precisa deixar claro o que Paulo está dizendo, porque a gente corre o risco de entender mal Paulo. Estaria Paulo aqui pregando um estilo de vida autoconfiante, triunfalista? Estaria Paulo dizendo que a vida cristã é marcada por uma autoconfiança triunfalista, que não se abala, não há lugar para derrotas, não há lugar para sofrimento, não há lugar para... Será que é isso que Paulo está dizendo? Parece que não, não é? Quando a gente lê a Bíblia para entender a natureza da vida cristã, a gente acaba chegando à conclusão de que na vida cristã há lugar, sim, para sofrimento, para derrotas, que a vida cristã não é triunfalista, autoconfiante. Paulo ensina isso muito claramente em outros textos, não é? Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Olha como é que Paulo fala a partir do verso 7. Segunda de Paulo aos Coríntios 4, a partir do verso 7. Paulo diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Paulo está falando do seu ministério de pregador do Evangelho, e ele diz que, embora ele trouxesse dentro de si um tesouro, algo excelente, que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação daquele que crê, ele mesmo, portador desse tesouro, se considera um vaso de barro, não é? Então, Paulo, na sua própria experiência, deixa claro que a vida cristã dele foi marcada por muitas tribulações, não é? Veja o verso 8, ele diz: em tudo somos atribulados,
porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Então, quando Paulo diz, portai-vos varonilmente, ele não está falando de uma atitude de autoconfiança, mas de uma atitude de confiança no Senhor. Ele ensinou isso a Timóteo várias vezes, não é? Porque Timóteo parece que tinha uma personalidade muito tendente ao abatimento, ao desânimo. E Paulo, nas suas cartas a Timóteo, vez ou outra está levantando o ânimo de Timóteo. Querem ver um exemplo disso? 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Notem a partir do verso 6, como Paulo chama Timóteo, em outras palavras, a se portar varonilmente, a levantar a cabeça. Levanta a cabeça, estufa o peito. Parece que é isso. Parece que é isso que ele está falando com Timóteo. O cristão, levanta a cabeça, estufa o peito. Nada de desânimo, não é? Olha como é que ele diz a partir do verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Lembra, Timóteo, você foi ordenado pela imposição de mãos do presbitério. O presbitério impôs as mãos, delegou autoridade a você, delegou poderes a você para cumprir o ministério e dê um jeito. Estufa o peito, levanta a cabeça, dá um jeito de cumprir o seu, reavives o dom. E ele dá razão no verso seguinte, verso 7. Por quê? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O cristão não é um covarde. Não é? Portai-vos varonilmente, essa é a ideia. Então, ele diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, não é? Então, a natureza da vida cristã é marcada, sim, pelo amor, é marcada, assim, pela moderação. O cristão é alguém sóbrio, não é? Mas não covarde. Percebe? Deus não tem nos dado espírito de covardia. Essa é a ideia do terceiro comando de Paulo, dizendo, portai-vos varonilmente, não é? Não é essa a mensagem que o Senhor deu, por exemplo, a Josué. Lembra de Josué, quando estava assumindo a liderança do povo? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Por quê? Porque você é muito forte e capaz? Não. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não é autossuficiência, não é? Mas é confiança no Senhor. Então, essa é a marca da vida cristã. Fortalecei-vos. É o próximo comando de Paulo que acaba fortalecendo essa ideia, não é? Não é autoconfiança triunfalista, mas fortalecimento no Senhor. Não é isso que Paulo diz escrevendo aos Efésios? Sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Então, todas as vezes que nós formos tentados ao abatimento, ao desânimo, e a gente teria muitos motivos para desanimar, porque lutamos com forças que são muito maiores do que nós, não é? E a gente deveria jogar a toalha mesmo, não fosse aquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que nos fortalece. Então, entende? Paulo, quando dá esse comando, estufa o peito, levanta a cabeça, seja forte, não é? Ele não está simplesmente pregando aqui um tipo de atitude triunfalista, autoconfiante, mas uma atitude de dependência do Senhor que tudo pode. Então, chegamos aí ao quarto comando. Finalmente, Paulo apresenta o quinto comando, não é? E ele diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Esse quinto comando tem a ver com as nossas motivações, não é? Tudo que fizermos deve ser motivado pelo amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Eu costumo dizer que você só tem que fazer uma coisa na vida. A vida é muito simples, não é? Amar. Mais nada. Amar. É simples, mas é complexa, não é? Porque a gente precisa discernir em cada situação da vida qual é a maneira correta de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E eu tenho dito que o leque de opções é enorme, porque amar pode ser relevar uma ofensa numa determinada situação, mas amar pode ser confrontar o erro, amar pode ser chamar a polícia, não é? Pode ser maneiras de amar, não é? E a gente precisa discernir em cada situação. Mas o ponto é que o cristão não é chamado apenas a fazer o que é certo, mas fazer o que é certo pela motivação certa, que é sempre o amor. Paulo, certamente aqui, nesse quinto comando, está pensando no 13º capítulo de 1 aos Coríntios. Não é verdade? Aquele famoso capítulo sobre o amor. Ele diz: você pode fazer qualquer coisa. Pode ser capaz de falar a língua dos homens e dos anjos. Você pode ser expert em teologia. Pode discernir todos os mistérios. Você pode ser capaz de ter uma generosidade que entrega todos os seus bens para os pobres. Mas se a motivação dessas coisas não for o verdadeiro amor, de nada adianta. Então, mais uma vez, a gente consegue fazer aqui a conexão desses comandos com algo que Paulo disse anteriormente. Então, Paulo começa essa sessão de finalização da carta com esses 5 comandos que nós vimos. Agora, versos 14 e 15, ele faz um apelo relacionado com a liderança cristã. Verso 14, 15, não, 15 e 16, não é verdade? Ele diz, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, o que Paulo vai pedir? Está depois do parêntese. Eu vos peço que vocês se sujeitem a pessoas como essas que eu me referi dentro do parêntese. A quem que ele se referiu dentro do parêntese? Estéfanas, não é? E ele diz, eu peço a vocês que vocês se submetam a esse tipo de gente, e não a eles, mas também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Quem é Estéfanas? Estéfanas
é uma das poucas pessoas que Paulo batizou. Lembra quando Paulo fala que não tinha batizado ninguém? Aí de repente ele para, mas peraí. Eu batizei Estéfanas, a casa de Estéfanas, não é? Mas não me lembro de muita gente que eu tenha batizado. Então Estéfanas, a família de Estéfanas, foi batizada por Paulo. Quem era essa gente? Paulo chama de primícias da Acaia. O que é isso? Eles eram primícias da Acaia. Acaia era a província romana, cuja capital era Corinto, não é? E Paulo diz que Estéfanas e a sua casa, eles eram as primícias lá da Acaia. Quando Paulo levou o evangelho a Corinto, esses foram os primeiros frutos que ele colheu lá, os primeiros convertidos da Acaia, não é? E a essa altura, possivelmente, líderes da igreja em Corinto. Estéfanas, a gente não sabe quais são os outros da família dele, mas quem sabe, não sei se filhos, ou quem sabe escravos, ou livres que ainda moravam com Estéfanas. O fato é que essa era uma família de líderes da igreja. Olha como é que Paulo diz aí. Eles se, dentro do parêntese, verso 15, eles se consagraram ao serviço dos santos. Então eram pessoas que se dedicaram, talvez tempo integral, dedicação exclusiva a serviço da igreja, não é? Dos santos. Então, Paulo aqui está chamando a atenção dos coríntios para essa liderança e dizendo a eles, olha, eu peço a vocês que vocês se submetam à liderança dessa gente, que vocês honrem, obedeçam esses líderes aí em Corinto. Aqui a gente já começa a perceber a presença de liderança de igrejas locais já, não é? Porque o Novo Testamento é um período assim de transição. Os primeiros líderes eram os apóstolos, plantadores de igrejas, mas os apóstolos, na medida em que iam organizando comunidades locais, eles iam promovendo eleição de líderes locais. Então, houve uma transição de uma liderança universal apostólica para lideranças locais, e a gente entende que a vontade de Deus é que a igreja seja liderada neste modelo até a volta do Senhor, com pastores locais, líderes, colegiado de pastores locais. Então, Paulo aqui está mencionando esse tipo de líder na igreja de Corinto e fazendo um apelo para que a igreja reconhecesse a liderança desses homens, não é? E é curioso aqui que Paulo diga aí o seguinte, verso 15, agora, pois, vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro, não é? Verso 17 e 18, Paulo faz menção a uma comissão que lhe foi enviada pela igreja de Corinto e, curiosamente, Estéfanas é parte dessa comissão. Está aí no verso 17 e 18. Além de Estéfanas, tem um tal de Fortunato, que a gente sabe pouco a respeito dele, e Acaico. Alguns estudiosos acham que Fortunato e Acaico são da casa de Estéfanas. A esses homens
Paulo se referiu, foi a esses homens a quem Paulo se referiu lá no verso 15 e 16. E aí Paulo agradece a visita dessa comissão, fala de uma oferta que lhe foi enviada, final do verso 17, porque estes supriram o que da vossa parte faltavam, e verso 18, porque trouxeram refrigério a meu espírito e ao vosso espírito subentendido. Irmãos, é curioso como é que Paulo fala que essa visita dessa comissão que ele recebeu da igreja de Corinto trouxe refrigério para a alma dele, para o coração dele e para o coração da própria igreja. Por que Paulo fala assim? Nós sabemos que a relação de Paulo com a igreja de Corinto era uma relação bastante tensa. Nessa própria carta, ele fala com aquele grupo que tinha indisposição em relação a ele, que pretendia visitá-los e confrontá-los face a face. Então, essa carta não é uma carta muito leve, é uma carta pesada. Mas é curioso que Paulo vê no envio dessa comissão algo como que um aceno de boa vontade da parte da igreja. Paulo diz, olha, eu fiquei muito feliz em receber essa comissão, a oferta que vocês mandaram, porque essa visita trouxe refrigério para o meu coração e para o coração de vocês. Parece que Paulo via nesse envio uma intenção da igreja de distensionar a relação cheia de tensão que havia entre ele e a igreja de Corinto. E Paulo, no verso 18, diz: reconhecei, pois, a homens como estes, Estéfanas, Fortunato e Acaico, que eram líderes lá da igreja de Corinto. Reconhecei, pois, a homens como estes. Irmãos, é curioso esta recomendação de Paulo para que a igreja reconhecesse esse tipo de gente, não é? É interessante como a mesma coisa, a mesma atitude pode ser vista como algo bom e algo ruim, algo santo e algo pecaminoso. É curioso que você vai encontrar na Bíblia, e todos nós concordamos com isso, e Paulo nesse final de carta ele menciona isso, de que tudo que fazemos deve ser feito motivado pelo amor, não é? Mas aqui está Paulo dizendo para a igreja dar reconhecimento a certas pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a santificação daquele que serve, a santificação do líder, é não fazer nada por reconhecimento. É não ser movido pelo desejo de ser reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que são servidos, a santificação deles é reconhecer aqueles que Deus usa para abençoá-los. Você percebe aqui uma certa, uma aparente contradição, não é? A minha santificação é reconhecer sempre aqueles que Deus usa para abençoar a minha vida e o meu ministério. Às vezes a gente não reconhece, não é? A gente vem para aqui, estou aqui usando o microfone, o som bem equalizado, bem funcionando bem e tal.
Aí nem sempre eu digo muito obrigado para o meu irmãozinho que está em cima e eu deixo de reconhecer, não é? A minha santificação é reconhecer. Mas qual é a santificação dele? Não fazer para ter reconhecimento. Estranho, né? Curioso, né? Então, aquele que serve deve fazer não para receber reconhecimento, mas aqueles que são servidos precisam dar o reconhecimento àqueles que lhe servem. É interessante, cada um tem o seu papel e a sua santificação. E para terminar, Paulo aqui manda saudações, versos 19 e 20, não é? As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. A Ásia era a província na qual Paulo estava. Paulo estava em Éfeso, na Ásia Menor. Então ele está dizendo, olha, o pessoal aqui da Ásia está mandando saudação aí. Ele manda saudação em nome de Áquila e Priscila. Vocês conhecem bem esse casal, lembram? Áquila e Priscila, que Paulo conheceu em Corinto, quando foi plantar a igreja lá, eram do mesmo ofício de Paulo, fazedor de tenda, não é? Então, e aí, Paulo, verso 20, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Paulo aqui dá uma ordem. Estaria Paulo aqui estabelecendo um modo cristão de cumprimentar? Não, nada disso. O cumprimento com o beijo, com o ósculo naquela cultura, era o cumprimento entre cristãos, não cristãos, as pessoas se cumprimentavam assim. O que Paulo está dizendo aqui é que o cumprimento cristão precisa ser a expressão sincera do amor fraternal, não fingido, não é? Se ele tivesse escrevendo para nós hoje, talvez ele falasse, olha, que o aperto de mão de vocês, que o abraço de vocês, não é? Seja um abraço sincero, expressão do amor fraternal e coisa assim. E aí, finalmente, para passar a palavra para o coral, verso 21 tem um detalhe importante aí. Paulo diz, a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Por que Paulo faz essa menção que a saudação agora é ele que está escrevendo de próprio punho? É que normalmente Paulo lançava a mão do trabalho de um amanuense. Normalmente Paulo citava suas cartas, ditava e o amanuense ia escrevendo. Então, quando chegou nesse ponto aqui, aí Paulo pegou a pena, falando, agora a saudação eu vou mandar aqui de próprio punho. Aí, aqueles que conheciam lá a letra de Paulo iam reconhecer, olha, essa aqui é de Paulo. Aí ele escreveu de próprio punho a saudação final e é possível que até o verso 24, não é? Então, Paulo termina aí no verso 22 com um anátema, uma maldição para aqueles que não amam ao Senhor, e um clamor pela vinda de Cristo. Talvez até para trazer maldição sobre os seus inimigos. Maranata. A graça do Senhor seja convosco. Isso era um modo comum, não é? Entre os cristãos, o desejo de que o tratamento, o favor não merecido do Senhor fosse constante na vida deles. E, curiosamente, Paulo termina aí uma igreja com a qual ele tinha algumas tensões, ele termina com uma declaração de amor, né? Um eu te amo, não é? O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Paulo termina dizendo para os crentes de Corinto, eu amo vocês. Então, um final aí dizendo o meu amor com todos vocês. Então, irmãos, assim encerramos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Próxima semana vamos começar uma nova série, vamos estudar a Confissão de Fé de Westminster a partir
da quarta-feira que vem. Ok? Então, a gente começa uma nova etapa na próxima quarta. Não vou abrir para perguntas, porque a Anilete já está com a batuta na mão para começar o ensaio.